Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre iluminação. A nossa nova aquisição no escritório hoje é a Roberta, que ela é uma arquiteta e lighting designer. Ela veio para contribuir e fazer o nosso projeto de iluminação específico disso, tanto para atender as demandas do nosso escritório, como para atender as demandas de outros escritórios, de outros profissionais. Muita gente acha que fazer um projeto de iluminação é você só distribuir pontos no teto, no forro e que o seu projeto está pronto. Mas tem muitas variáveis que muita gente não sabe. Então esse vídeo, o intuito é te ensinar de uma forma prática e simples para você entender tudo que envolve na hora de projetar uma iluminação, na hora de comprar uma iluminação. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, dessa parte técnica que influencia completamente no projeto final. Porque o projeto de iluminação, ele está dentro do mundo da arquitetura e do interiores, mas ele é um mundo completamente à parte. É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje nesse vídeo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho então, Roberta. Fala um pouquinho de você, de onde você veio e de onde surgiu esse interesse pela iluminação. Oi, meu nome é Roberta. Meu interesse de iluminação, ele surgiu na época da faculdade mesmo. Eu percebi que quando eu via fotografias, eu via imagens renderizadas, elas apresentavam ter uma qualidade melhor, a gente conseguia entender como se o projeto fosse mais completo. Então eu comecei a estudar iluminação no período da faculdade, mesmo não tendo na faculdade de arquitetura essa disciplina. Eu fui procurando em outras disciplinas, em outros cursos, no curso de design, fazendo matérias optativas. E quando eu me formei, eu percebi que a iluminação ainda era falha. Eu busquei a iluminação como um complemento. Quando eu comecei a estudar, fazendo pós-graduação no IPOG, eu me encantei e vi que a iluminação ela não ia só complementar meus conhecimentos sobre arquitetura, como eu queria me especializar sobre isso. Então foi onde tudo começou. Logo em seguida eu comecei a trabalhar com projetos de iluminação, trabalhei na loja de iluminação usando projetos, e fui aprimorando e agora contribuindo com a Tully. E na loja também foi onde eu aprendi mais na prática. Então, hoje em dia eu sei a teoria e eu sei a prática. Eu sei como que funciona, conheço bastante fornecedor, conheço sobre vários fabricantes, visitei fábricas. Então, essa experiência ela foi complementando cada vez mais. Com certeza, sim, a iluminação é a cereja do bolo no projeto. E o principal não é só a gente pensar em marcar pontos num projeto, colocar spots espalhados, é pensar no bem-estar do usuário, é a gente pensar para quem que a gente está projetando, o que a gente quer iluminar, o que a gente quer valorizar, e se preocupar com quem é esse usuário, com quem que é esse cliente final, quem que vai aproveitar esse ambiente. A iluminação ela está 100% ligada ao que você quer transmitir no ambiente. Se vai ser um ambiente um pouco mais residencial, um pouco mais comercial, então a iluminação tem esse poder, né, de trazer isso e que poucas pessoas sabem como utilizar isso na prática. Sim, com certeza. Na iluminação a gente estuda bastante o ciclo circadiano, que é como que o corpo reage durante as 24 horas do dia de acordo com a luz, né? A gente acorda de manhã com a luz da temperatura de cor fria, com a luz mais azulada. No final do dia, a partir das 6 horas da tarde, vai tendo o pôr do sol e a temperatura de cor mais quente. Então é bem importante para a gente ter esse momento de relaxamento, a temperatura de cor mais quente. E a gente respeitar isso, né? Se a gente tem uma atividade que demanda muita atenção, que a gente precisa ter bastante foco, com certeza a gente vai trabalhar com a luz mais fria. E quando é um ambiente de mais estar, aconchego, que a gente quer gerar comunicação, que a gente quer que a pessoa se sinta bem, a gente vai trabalhar essa temperatura de cor mais quente. Um exemplo que é bastante recorrente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente distribui pontos de uma forma errônea e não pensando em quem vai usar e o que a gente vai iluminar, a gente às vezes acaba destacando uma coisa que a gente não quer, ou causando um ofuscamento. Pensando nesse bem-estar que a gente estava falando, se é uma pessoa idosa, ela não pode ter tanto reflexo, tanto ofuscamento, não pode ter luz direta. Então a gente se preocupar bastante em não ter uma luz direcionada em cima da gente. Talvez a gente pensar assim, um pendente que espalha a luz, uma luz indireta, alguma iluminação com rebatedor. Dá pra gente pensar em várias iluminações que sejam diretas para onde a gente realmente precisa iluminar, dar destaque. A gente pensar numa iluminação geral que não tenha tanto ofuscamento e pensarmos em luz indireta, que causa um aconchego. Até às vezes também pensando em uma blogueira.
que tira várias fotos, que se preocupa bastante com a aparência, ela precisa que não gere tanta sombra. Ela precisa de uma imagem boa, né? Que ela apresente uma imagem direta. Então, às vezes, uma luz indireta e bem difusa vai ser o que a gente pode pensar para essa cliente. E pensando ainda na questão de ser blogueira, uma pessoa que tem muitos recebidos, ela tem que preocupar com o índice de reprodução de cor. O famoso IRC. Que preocupar principalmente com o R9, que é o índice de reprodução de cor do vermelho. Então, se ela recebe um batom da MAC, ela vai querer mostrar como é realmente a cor. Se receber uma bolsa de marca e mostrar que aquele é o tom diferencial, imagine ela mostrar um azul que parece verde. Então, que a gente tem que pensar bastante na hora de projetar, para quem que a gente vai projetar, para valorizar esse start desse cliente. IRC, ele é muito utilizado como referência à luz do sol, né? Que é a maior luz que a gente tem, assim, que é o balizador, que é o 100%, digamos. Então, quando vai especificar o IRC, você tem que se preocupar em relação ao quão perto do 100% ele está. Que aí isso quer dizer que ele é mais próximo da luz natural. Sim, com certeza. Se a gente pensa numa loja como Ferrari, né? Ela vende o vermelho Ferrari. A importância de vender um carro que a gente vai ver a cor real dele, né? Ou, por exemplo, num ponto comercial, um supermercado, que eles trabalham com índice de reprodução de cor alto e trabalham com espectro do R na cor ideal, ele consegue parecer que o peixe está mais fresco, que o pão é o do dia, foi feito no dia, que o morango está mais saboroso. Trabalhar esse índice de reprodução de cor seria bem interessante para estabelecimentos comerciais, ou num closet, num momento que faz maquiagem, em loja de noiva, né? Ver o que o branco é realmente branco, ou o branco é um off-white. Trabalhar para cada ambiente, a gente conseguir trabalhar um espectro do índice de reprodução de cor. Já falou de temperatura, do IRC. Qual o próximo elemento? Lumens. Lumens. Polêmico esse assunto. Luminoso. Polêmico. E quando que a gente vai para o laboratório? Agora? A gente está aqui no laboratório da Ideale, que é a loja que cedeu espaço aqui para a gente poder mostrar para vocês. E aqui a gente tem várias lâmpadas, várias luminárias, vários spots. E o que mais influencia no que a gente está falando aqui de vai iluminar mais, vai iluminar menos, é o famoso fluxo luminoso, né? O que é chamado de lumens também. A quantidade de lumens que uma lâmpada, que um spot, enfim, que ele tem. Isso é um ponto assim, para ter muita atenção na hora de comprar, porque às vezes você especifica ali uma coisa pensando nesse cálculo do ambiente e o que vem é um spot parecido, mas com quantidade menor de lumens. Isso vai influenciar completamente no quão iluminado vai estar esse ambiente. Mostra um pouquinho pra gente, Roberta. Vou dar um exemplo. A diferença. O que ilumina mais é o fluxo luminoso. Quanto mais fluxo luminoso a lâmpada tem. Então, assim, se a gente tem duas lâmpadas, né, Leonardo? Uma de 4,5 watts e uma de 6 watts, qual ilumina mais? Depende. Depende. A gente não pode falar qual que ilumina mais. Porque potência é consumo de energia. O que ilumina mais é lumens. Então, a de 4,5 watts, que é essa daqui, ela tem 525 lumens. Que tem uma quantidade de fluxo luminoso legal, ela tem uma angulação de 24 graus, a gente vê uma ogiva legal. E essa lâmpada aqui, ela tem 6,5 watts e ela tem 525 lumens. As duas têm o mesmo fluxo luminoso. Não sei se dá para perceber que existe diferença de temperatura de cor, existe angulação. Essas duas lâmpadas são modelos de lâmpada dicróica com soquete GU10. Ambas têm o mesmo fluxo luminoso, elas iluminam do mesmo tanto. A diferença delas é que essa daqui tem angulação, essa daqui não tem angulação. Essa é a temperatura de cor um pouco mais quente e essa um pouco mais fria. A gente quase não percebe a olho nu a diferença, mas essa lâmpada ela acaba se tornando um pouco mais cara, por ela ter esse detalhe um pouco melhor da angulação, da ogiva, da lente ser cristal. Essa daqui não, essa não tem tantas características. Então, para uma iluminação geral, ela atende bem. Para iluminação de destaque, essa daqui atende melhor. Ambas com o mesmo fluxo luminoso, essa é mais econômica porque ela tem uma menor potência
E essa gasta mais energia porque tem uma maior potência. Ela ter mais potência não quer dizer nada, só que ela gasta mais, que ela consome mais energia, né? Então isso antigamente era utilizado por quê, Roberto? Conta. Então, antigamente as lâmpadas elas eram descritas pela potência. Era uma lâmpada de 60 watts. Até uma lâmpada modelo R7, antigamente, ela tinha 100 watts, 200 watts, 500 watts. Quando deixou de existir esse modelo de lâmpada que entrou o LED, entrou até, na verdade, lâmpadas incandescentes, as pessoas falaram, vamos buscar a iluminação equivalente. E como já não tinha cultura de falar em lumens, as pessoas comercializaram, né? Colocaram até na própria embalagem. 60 watts equivale a 15 watts. Não tem como 60 watts equivaler a 15 watts, né? Porque potência consumo é consumo, um consumo não vai equivaler ao outro. Sim. Eu até fiz uma piada nesse mesmo laboratório uma vez, eu falei, então, o que ilumina mais? 4 ou 6 watts? Daí ficaram na dúvida e falaram, 6 watts? Daí eu falei, tá, e 2 ferros de passar roupa? Um tem 100 watts, o outro tem 200 watts, qual ilumina mais? Daí todo mundo falou, essa menina é louca, né? Ferro de passar roupa não ilumina. Mas por isso, é para decorar que ferro de passar roupa, como geladeira, como qualquer outro eletrodoméstico, ele tem consumo de energia. Ele não tem fluxo luminoso. Então, quando a gente vai se preocupar em iluminação, a gente pensa em fluxo. Sim. Mostrando também sobre a angulação das lâmpadas, essa daqui eu tinha avisado que ele tinha 24 graus. Essa daqui, ela tem 38 graus, ela já não marca ogiva, inclusive marca... Ela é tão aberta, espalhada, que ela marca onde começa o spot. É uma iluminação bem geral. E essa daqui tem 10 graus. A gente consegue reparar bastante assim, a angulação dela, que ficou bem marcada a ogiva, que mostra o desenho da lâmpada. Ela tem um efeito maior. Quando a gente pensa em pé direito, na altura que a gente tem que iluminar, às vezes quando a gente tem que iluminar um ambiente de trabalho à mesa, às vezes nós vamos ter que nos preocuparmos com a angulação, para ser um ângulo mais fechado, para chegar à mesma quantidade de luz que a gente tem a necessidade na mesa. Ou se a gente quer iluminar ao mesmo tanto o tampo da mesa quanto o chão, a angulação vai ser diferente do spot em cima da mesa com o spot no chão. Do chão, do teto ao chão, a gente vai colocar uma angulação menor e do teto à mesa... Para fechar um pouquinho mais. Para fechar um pouco mais, para a gente concentrar mais a luz. Quando nós formos calcular quanto de luz está chegando, nós vamos usar um luxímetro e a gente vai ver quantos lux tem nesse ambiente. Que é um outro termo, né? Sim. Então a gente já falou de lux, de lumens, de RC, de temperatura, o que mais? Monzo, iluminação difusa, destaque, geral, angulação. Então, é uma aula. É só uma introdução para vocês entenderem quantas variáveis existem na hora de você projetar, né, fazer um projeto de iluminação. Tipo, se eu tenho um spot aqui, ele está lavando a parede, igual esse aqui, com uma iluminação X. Se eu tenho um quadro aqui, por exemplo, eu quero evidenciar esse quadro, daí faz sentido eu ter uma angulação um pouco mais fechada, porque ela vai concentrar mais isso ali e vai mostrar esse quadro, né? Sim. Assim, se eu tiver, por exemplo, um objeto numa estante ali embaixo, várias decorações, faz sentido eu ter também uma luzinha fechada de frente, né? Que daí ele vai bater ali e vai gerar essa iluminação um pouco mais concentrada para destacar essa decoração. Quando a gente tem um quadro grande que a gente quer iluminar de forma geral, a gente já vai pensar numa wall washer, para a gente não marcar o foco no quadro, é apenas um espaço. Quando o quadro é menor, a gente foca. Quando o quadro é grande, a gente espalha a luz para iluminar, valorizar toda a obra de arte, né? Sim. Então são várias peculiaridades que a gente tem que se preocupar, não é simplesmente colocar ponto. Eu brinco assim, se a iluminação fosse uma fórmula de bolo, a gente não acharia na internet, porque ia ser muito complexa, não daria certo. Sim. E quem tem dúvida tem que procurar um profissional. Sim. Tem que pedir ajuda, nem que seja ir até uma loja, pedir aconselhamento, ir em outros profissionais, contratar outros profissionais para fazer esse serviço, né? Porque isso vai influenciar na qualidade final do projeto, né? Que vai valorizar ou desvalorizar o ambiente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e deixe seu comentário aqui embaixo, sua dúvida, se você tem alguma pergunta, manda ali que a Roberta vai responder a todo mundo. E é isso, muito obrigado pela sua aula, pela participação no canal. É isso, pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.